Meus gatos simplesmente começaram a marcar território, coisa que eles nunca faziam e por algum motivo que eu não sei, eles começaram a marcar território. Eu me vi obrigada a restringir alguns cômodos para que assim talvez eles parassem de marcar território. Mas eu me assustei porque parece que a situação piorou e não sei mais o que fazer. O que eu posso fazer para resolver essa situação? Para quem não me conhece, eu sou Júnia Carvalho, médica veterinária, comportamentalista de felinos e atuo na área da psiquiatria de felinos. Aqui nesse canal você aprende tudo sobre o mundo do comportamento felino e o que você pode fazer para melhorar a vida do seu gato. Vamos lá aprender? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, porque aqui você encontra todos os tipos de vídeos e você vai aprender muito, porque o meu foco aqui é gatificar o mundo da forma correta. Então, se você está em Londres, se você está na Alemanha, se você está no Brasil, se você está em qualquer lugar, você consegue ver e consegue aprender mais. Vamos comigo entender o caso dessa cliente que eu atendi recentemente e que a gente conseguiu resolver e entender muita coisa. Se isso está acontecendo aí na sua casa, marcação de território é algo que qualquer gato pode fazer, tá? Começando do início para vocês entenderem. Então, se o seu gato é fêmea e marca território, isso pode acontecer. Se o seu gato é macho, castrado e marca território, isso também pode acontecer. O que a gente precisa entender é o que está causando esse gatilho, esse comportamento nesse gato. E por que um gato marca território? O gato tem várias formas dele marcar território. Arranhando, se esfregando, e uma delas também é com urina, tá? Na natureza, pessoal, os gatos, eles marcam território. Então, por exemplo, a minha casa aqui é um território de uma família de gatos. Então, ele vai em volta da casa, eles vão fazer xixi, eles vão defecar para poder marcar aquele território. Se eles não fazem isso, os outros gatos que chegam acham que aquele território não tem dono. Então, quando eles fazem, os gatos que chegam conseguem entender que ali tem dono. E aí vão embora. Por isso que a gente diz que gato evita conflito. Os únicos conflitos que gato compra é quando tem fêmea no cio. Aí todos os gatos querem aquela gata e aí vão disputar entre si para poder ter aquela gata. Mas fora isso, gatos fogem de conflitos. Se o seu gato está marcando território na sua casa, muito provavelmente é desnecessário, né, na nossa visão. Mas às vezes para aquele gato ele está tendo uma ansiedade, né? Para aquele gato ele está sentindo o cheiro de outros gatos na região e está vendo necessidade de marcar o território dele ali, tá? É muito comum também, em alguns casos, nesse caso, por exemplo, é um caso muito curioso porque os gatos começaram a marcar território depois que uma visita foi na casa. Essa visita tinha gatos, esses gatos tinham passado por uma mudança recente de casa e aí essa visita levou o cheiro dos outros gatos. Esses gatos não estavam acostumados com essa nova casa porque essa cliente não fez a mudança, né, da forma correta. Inclusive comenta aqui se você está fazendo alguma mudança, você vai fazer, que eu vou fazer um vídeo aqui para postar para vocês sobre isso. E aí essa cliente não fez a mudança, né, da forma que a gente indica, da forma correta, e esses gatos sentiram, tá, essa mudança, e quando essa visita chegou, eles ainda não estavam habituados, não estavam acostumados. Então, quando ela chegou ali, com roupas com outro cheiro, com a mala com outro cheiro, e, né, tinha o cheiro dos gatos dessa pessoa, eles começaram a procurar esses gatos. Inclusive, estava tendo conflito entre eles, porque o gato, quando ele fica frustrado, ele pode ter agressividade redirecionada, tanto em pessoa quanto em outros gatos. E aí era muito interessante que eles começaram a marcar a mala dessa visita, né? De tudo que era forma. E aí foi quando ela trancou a porta do quarto, ela fechou e piorou, porque aí eles começaram a fazer na porta do quarto, porque eles estavam sentindo o cheiro ali. Mas o que eu quero que vocês entendam é que esse gatilho todo aconteceu porque ela não fez uma mudança da forma correta. Então, os gatos já estavam ansiosos, os gatos já estavam sem entender onde eles estavam, num lugar novo, e aí sentindo o cheiro de gatos.
E quando eles sentiam o cheiro de gatos, eles procuravam esses gatos e não encontravam. O único lugar que eles encontravam era naquela mala. Então eles pensaram, vamos marcar essa mala pra nenhum outro gato, se tiver algum outro gato aqui, ó, ele vai embora. E, gente, vocês precisam entender que os gatos reconhecem pelo cheiro. Então, é muito comum, quando eu fazia muito atendimento em domicílio, por exemplo, eu chegava com a minha bolsa e muitas vezes os gatos onde eu atendia cheiravam. Alguns já aconteceu de fazer xixi na bolsa. E aí eu chegava com essa bolsa em casa. Quando eu chegava, a minha gata mais velha, que é bem territorialista, ela cheirava e já aconteceu dela fazer xixi também, tá? Então, levando o rabinho e aquele spray ali para poder marcar. Se a gente observar, eu já atendi casos, tá, que vai fugir um pouco disso, mas na grande maioria eles vão levantar o rabinho e fazer um spray assim, ó, em tudo que eles conseguirem pegar, principalmente no lugar mais alto ali, que se vocês repararem, é onde o outro gato vai conseguir encostar o nariz e sentir o cheiro, sem esforço. Ele vai chegar ali, é a altura mais ou menos do outro gato. E aí eles fazem isso. Por que eu falei que eu já atendi alguns casos que fugiam um pouco disso? Porque eu já atendi casos que os gatos estavam tão ansiosos, tão desorientados, que eles saíam andando e fazendo xixi, andando e fazendo xixi. Tava um caos, tá? Então, eu atendo muitos casos, né? E por isso que eu tô trazendo aqui pro YouTube para vocês entenderem e verem as possibilidades, né? Eu tenho outro vídeo também onde eu tô contando um caso que eu atendi, tá? Vocês gostaram bastante, então eu trouxe esse. E aí, como que a gente resolveu essa situação? A visita foi embora e os gatos continuaram marcando. Mas, Júnia, como assim? Por que eles continuaram marcando se o cheiro foi embora? Gente, lembrem disso. Quando um gato começa a marcar um território e ele não encontra aquele outro gato, ele vai continuar marcando o território naquele mesmo lugar, naquele mesmo horário, daquela mesma forma, até ele encontrar o outro gato, até ele ver cadê aquele outro gato. E nesse caso, os gatos estavam muito frustrados, porque eles saíram do ponto de referência da casa que eles já moravam há muito tempo, foram para outra casa, que na verdade eles moravam em casa mesmo, foram para um apartamento que eles não conheciam e tava um estresse, uma ansiedade, uma frustração gigante, tá? Nesse apartamento, gente, tinha uma varanda pequena, mas tinha. O que a gente fez? Eu enriqueci essa varanda. Então eu perguntei, o que eles tinham lá na outra casa? Tinham acesso a jardim? Então beleza, você vai comprar uma bandeja, vai passar numa floricultura, pedir para plantar ali milho, aveia, tá? E aí vai colocar pelo menos 2 bandejas dessa na varanda, para eles se recordarem, para eles se ambientarem, né? Como se realmente estivessem na outra casa, como se realmente eles tivessem acesso ao que eles tinham na outra casa, e não simplesmente piso ali de porcelanato, madeira, o que for, e eles sentem que perderam esse contato com a terra, com a natureza. Então, quando a gente consegue começar a trazer itens que eles tinham acesso, que eles gostavam, eles vão relaxando mais, tá? Então, a gente começou a conseguir, inclusive, redirecionar essa marcação de território para a caixinha com a terra, tá? Porque eles estavam relaxando e tudo mais, mas às vezes dava um gatilho, alguma coisa assim, eles corriam para aquela caixa. Então, a gente vai conseguindo mudar, tá? Que é menos pior do que lá dentro do quarto, né? Que, inclusive, ela estava mantendo fechado. A gente fez a limpeza, tá? Em todo o quarto, lembrando que a limpeza de marcação de território é muito específica. Comenta aqui se vocês querem que eu faça um vídeo só falando sobre limpeza de marcação de território, tá? Deixar a receita para vocês nesse vídeo que eu vou gravar. Mas comentem e me contem se vocês querem saber. Muitas vezes, gente, só a limpeza, em alguns casos, resolve, tá? Então, eu gosto de deixar essa receitinha aí disponível para vocês, porque muitas vezes, igual eu falei, né, consegue resolver. Mas aí, o que a gente fez? Ó, colocou a graminha, fez a limpeza do quarto. Ela tinha um sofá-cama lá que tava infestado de xixi, então a gente teve que doar esse sofá-cama. Não sei se ela doou, se ela... Enfim, ela tirou aquele sofá-cama lá do cômodo, tá? Muitas vezes tem alguns
móveis, né, que eles marcam tanto que a gente precisa doar, a gente precisa passar adiante, porque senão eles não vão tirar o foco dali, tá? A gente colocou a plantinha, fez a limpeza, tirou o sofá e a gente precisou entrar com medicação nesses casos, tá? Eram 3 gatinhos, a gente entrou com medicação para os 3. Uma coisa muito importante, gente, da medicação é que alguns responsáveis são um pouco resistentes, né, a entrar com medicação. E a minha forma de trabalho é a seguinte, eu explico sobre a medicação, por que eu tô querendo entrar com essa medicação, falo mais ou menos quanto tempo que a gente vai usar, porque muitos pensam que assim, não, meu gato vai tomar ansiolítico pro resto da vida. Não, gente. O meu intuito é dar uma acalmada, dar uma reduzida nessa ansiedade, para assim a gente conseguir melhorar esse ambiente, a gente conseguir tranquilizar e retirar a medicação, tá? E a gente entrou com medicação também no ambiente, a gente trouxe a gratificação que ela estava aguardando para trazer, porque não sabia se trazia, se não trazia, se comprava uma nova. E não, eu falei com ela, traz a gratificação antiga e vamos colocar ali. Então, na consultoria eu também faço essa questão, tá, da gratificação. E a gente conseguiu escolher um localzinho legal ali, que eles começaram a gastar energia. Porque imagina, gatos que moravam numa casa, ir para um apartamento, pisar em chão, porcelanato ou madeira, enfim, e não ter nem a gratificação que eles estavam acostumados. Então, trouxemos a gratificação. E aí, com o passar do tempo, eles foram melhorando. Melhoramos a rotina, melhoramos o manejo, melhoramos toda a questão ali alimentar também, dificultando a questão da alimentação deles, tá? Que estava muito complicada. Inclusive, eles usavam até comedor automático. O comedor automático pode piorar, pode gerar ansiedade. Tem vídeo aqui no canal também, tá? Depois disso, esse foi o retorno da responsável. Doutora, realmente estou encantada com tudo que aconteceu. Jurava que não tinha nenhuma solução. Isso aqui, gente, quando eu ouço que a gente conseguiu resolver um problema que o pessoal acha que não tinha solução, eu fico assim, encantada. Sei que vou precisar continuar mantendo tudo que foi mudado, mas que alívio que isso resolveu. E ainda consegui entender que realmente não podemos mudar do nada com nossos gatos. Muito obrigada, foi incrível. Eu fiquei muito feliz, porque eu fico muito feliz, né, quando tem esses retornos assim, e realmente resolveu. Pode ser que algum dia esses gatos voltem a marcar território? Pode, gente, tá? Eu sempre falo isso também. Não é uma cura, né? Então, assim, a gente controla o ambiente, a gente controla esses gatos, controla essa ansiedade pra gente manter ali linear. Então, é igual eu falo com vocês. Na minha consultoria, vocês conseguem ter ensinamentos que vocês levam pra vida. Então, se vocês, igual eu ensinei como é que muda de casa com gato, o que pode fazer, se alguma medicação que pode dar pra uns ou pra todos, tá? E ensinei também um passeio guiado, tá? Pra gente conseguir entender, né? Gastar energia. Então, assim, na minha consultoria você aprende muita coisa que você leva pra vida. E aí, lógico, em algum momento a gente pode esquecer, a gente pode falhar, pode fugir do nosso controle e tá tudo certo. E aí pode acontecer deles voltarem a marcar território, tá? Mas assim, só de ter dado esse conforto, essa tranquilidade, é muito bom, né? E pode acontecer de não voltar mais, tá? Eu tenho casos que eu atendi há 2 anos atrás que não voltaram mais e tá tudo bem, tá tudo certo, graças a Deus, tá ótimo, tá? Então, assim, é muito variado, assim, né? Vai voltar? Não vai? Vai depender de você, do gato, da situação, do momento, né? Mas só de ter estabilizado todo aquele caos todo, imagina a pessoa ter que viver com um quarto fechado, com medo, já é muito bom, né? Então comenta aqui se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês estão gostando desse quadro aí, dessa que eu tô trazendo aí, falando sobre os casos que eu atendo e dando retorno aqui para vocês. E comenta aqui, tire sua dúvida, mande esse vídeo aí para mais e mais gateiros que tá passando por marcação de território. Quem sabe esse não é o caso dele, de mudança e tudo mais. E quem sabe eu não consigo ajudar de alguma forma, tá certo? Curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.